Meus irmãos e irmãs, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a nós refletirmos um pouco a respeito, então, da Páscoa. É possível que alguém tenha feito isso. Confesse agora. Quem comeu chocolate hoje? Ovo de Páscoa, mais especificamente. Cadê? Nossa, a Nestlé desse jeito com vocês vai quebrar, né? Ah, Garoto, como é que chama lá aquelas empresas? Eu só não comi porque tá caro demais, viu? Então, eu tô vendo que a Stephanie fez uma cara ali que ela só escondeu que não comeu. Comeu ou não comeu? Ah lá, ó. E não trouxe para o pastor. Esse é o problema, né? Meus irmãos, nós vivemos uma época que existe várias Páscoas. Como eu mencionei, as crianças de vocês. Cadê os pais que viram as crianças voltarem para casa essa semana enfeitadinhas de coelhinho? Cadê os pais? Bem alto aí para nós vermos. Acompanhe essa escola. De coelho? Ah, não é... Ah, acho que eu estou confundindo as escolas, são diferentes, né? Ah, misericórdia. Se lá no Mackenzie vier de coelho, nós vamos impedir essa escola. Não é lá não, né? Ah, então tá bom. Porque se a sua criança veio de coelhinho, acompanhe sempre. De maneira que não é que não tem problema na igreja, ou melhor, na escola confessional. É porque eles estão ensinando algo que é da cultura. E você precisa apresentar a verdade. Nem sempre a cultura é a verdade. Então você precisa apresentar o que de fato é a Páscoa. A Páscoa que nós comemoramos não é também a dos judeus. Então nós temos algo muito importante a entendermos. Nós não comemoramos a Páscoa reverenciando a palavra, os ovos de Páscoa. A gente pode até comer. Nós também não praticamos a Páscoa dos judeus, pegando lá as ervas amargas. Nós comemoramos a Páscoa cristã. E nós vamos falar sobre isso. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para louvarmos o Senhor, porque a Páscoa cristã aconteceu. E nós louvamos o Senhor, porque essa data, nós devemos comemorá-la, e nós devemos anunciá-la. Porque essa data é a data mais importante da vida cristã, da fé cristã. Jesus não pediu para os seus discípulos anunciar o seu nascimento. É claro que isso faz parte, mas ele pediu e deu a ordem aos seus discípulos de anunciarem a sua morte, como Cordeiro de Deus. Então nós vamos falar sobre a Páscoa cristã. Meus irmãos, essa história começou lá atrás. E se nós pensarmos a respeito do que Deus fez para o povo, para um povo, algo muito especial. Muitos podem dizer, mas pastor, foi para um povo? Foi. Deus preparou um plano através de um casal. O primeiro casal estava num jardim. Diz a Bíblia que eles estavam num local perfeito. E o que aconteceu ali foi que depois de um certo tempo, eles tiveram a liberdade de tomar decisões. E tomaram a decisão que era se distanciar de Deus. Ou pelo menos a tentação foi ser como Deus. E diz o texto bíblico que esse casal pecou contra o Senhor. Então nesta noite eu quero já apresentar que o plano que nós vamos falar, apontando para a Páscoa cristã, começa já no Éden, começa lá atrás. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar antes de lermos a palavra do Senhor. Deus vivo, Deus de amor, obrigado por esta noite de celebração. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Obrigado porque nós temos a liberdade de culto. Fale conosco nesta hora, Senhor. Traga a Tua palavra ao nosso coração. Ajude-nos a cada dia a compreender mais a Tua palavra e vivermos o evangelho vivo do Senhor. Ó Deus, nós oramos assim humildemente em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos na palavra de Deus um Deus que chama um povo para Ele. Quando os primeiros pais
pecaram, eles se afastaram de Deus. E o homem, a mulher, o ser humano, foi afastado de Deus. Deus não compactua com o pecado. Deus não tem condições de aceitar o pecado, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo. Mas Deus foi gracioso. Deus vê o homem e a mulher, mesmo na condição já de pecadores, e Deus proveu vestimentas para esse primeiro casal. Vocês lembram da história? Eles pegaram lá umas folhas lá e tentaram se esconder. Deus falou assim: não vai ser assim não. E diz o texto da palavra de Deus que tomou ali a pele de um animal e cobriu os dois. E é interessante quando nós observamos isso, porque a palavra de Deus nos mostra então agora que através de um sacrifício, um inocente, um animal ali, Deus retirou a condição para cobrir as vergonhas daquele primeiro casal. Deus, de maneira graciosa, trabalhando naqueles que são chamados coroa da criação. Deus gracioso, Deus misericordioso. E Deus assim começa a se manifestar sobre a sua criação, sobre o homem e a mulher. Passado um tempo, Deus chamou um homem chamado Abraão, e chamou ele, como nós lemos, num momento difícil. Ele já era possivelmente já de uma idade adulta, fez uma promessa dizendo que eu vou fazer de você um pai de uma grande nação. E assim Abraão é retirado do meio da sua parentela. E agora eu quero apontar para vocês. Percebam Deus separando um povo para ele. Separando do meio de muitos. Afinal de contas, já havia dezenas de famílias e povos. E Deus chama um homem chamado Abraão e diz que vai fazer dele uma grande nação. E essa nação aconteceu. Abraão teve filhos, teve o filho da promessa, Isaque. Os filhos de Isaque se multiplicaram, e o que aconteceu? Uma grande nação se formou. E após um período que Deus mesmo já tinha dito, esse povo, o povo agora descendente de Abraão, os hebreus, eles são feitos escravos em qual país, em qual local? No Egito. Deus permitiu que o povo que foi para lá com José, o irmão de todos os outros filhos de Jacó, filho de Israel, agora esse povo que foi levado para o Egito se torna cativo dentro do Egito. Mudou o faraó, passou o tempo, e o povo de Israel se multiplicava muito, e o faraó disse assim: olha, vamos fazer desse povo um povo escravo, porque senão eles vão nos dominar. E foi isso que aconteceu. Então a palavra de Deus nos aponta um progresso. Se nós lermos a Bíblia sempre vai apontar algo que está na sequência para o holofote principal. João, o Batista, disse assim, quando viu Jesus: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque nós temos uma relação na história de Israel, um Deus de graça e misericórdia. Eu quero destacar nessa noite, então, a respeito do seguinte tema: a Páscoa cristã. Em primeiro lugar, quero destacar a respeito desse Deus que separa um povo para Ele, liberta um povo para Ele. A palavra de Deus nos mostra que depois de 430 anos, Israel, o povo de Israel, vivendo como escravos, fazendo tijolos para as grandes construções faraônicas do Egito, um povo que estava lá cativo, um povo que não tinha mais autonomia. Eles eram levados, condicionados pelo faraó. Eles não tinham liberdade mais, eles eram escravos.
Deus, de maneira graciosa, manifesta uma promessa. E essa promessa acontece lá através de Moisés com as pragas no Egito. E essas pragas aconteceram de modo que a palavra de Deus nos mostra que a última praga foi a morte dos filhos primogênitos. E ali acontece algo que vai marcar a vida do povo de Deus, o povo de Israel, e vai apontar o holofote para aquele que viria como o grande Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, eu quero destacar a respeito desse Deus que sempre projetou um plano de separação de um povo que estava afastado dele, inclusive eu e você, para se relacionar com ele. O povo de Israel foi assim. Afinal de contas, Deus podia muito bem dizer: cada um escolheu o seu próprio caminho, vão embora. Mas Deus chamou Abraão, Deus chamou um povo para ele, e esse é o Deus que tem graça, um Deus que tem misericórdia, um Deus que manifesta todo o seu poder. Lá no livro de Êxodo, nós vamos hoje, de maneira um pouco diferente, não vai ser expositivo, mas temático, nós vamos caminhar por alguns textos. Lá em Êxodo 12, se você está com a sua Bíblia aí, observe aqui o que o povo de Israel teria que cumprir. Olha só, a Páscoa judaica aqui acontecendo. Diz assim no capítulo 12 de Êxodo, o tema lá, inclusive, que a editora cristã, a Sociedade Bíblica, colocou: instituição da Páscoa. Diz assim no verso 1: o Senhor disse a Moisés, olha só, a palavra foi do Senhor para Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si o quê? Cordeiro. Aqui começa uma simbologia. Aqui começa já um apontamento. Olha a Páscoa aqui. Diz o texto que cada um devia pegar um cordeiro segundo a casa dos seus pais. O cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, verso 4, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho. E começa uma narrativa, como deveria se apresentar nessa Páscoa. E essa palavra Páscoa, ela tem o significado de passar por cima. A palavra Páscoa, passar por cima, de maneira traduzida aí, maneira livre, né, traduzida. E essa palavra então aponta que o povo de Israel deveria, dessa maneira, verso 5, escolher qual cordeiro? Verso 5, como é que era o cordeiro? Qual a característica do cordeiro? Sem defeito. Era um cordeiro que não tinha nenhum defeito. Olha só o apontamento. Olha as escrituras se revelando para o grande dia que João declarou: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa simbologia era para que Israel agora pudesse se livrar do quê? Em primeiro lugar, do cativeiro. Quem gosta? Ninguém jamais na história, nem nós gostaríamos de viver cativo. Você já pensou não ter liberdade de você poder ir e vir? Né? Nós ficamos na pandemia aí, o tanto que a gente ficou atemorizado, né, com isso. Minha avózinha com 85 anos, nunca tinha deixado de ir na igreja, de repente não pode ir na igreja, né? Ah, mas o contexto, claro, mas é uma realidade. A liberdade que esse povo não tinha, sofrendo debaixo do chicote dos egípcios. Então, havia uma grande angústia sobre o povo de Israel, um sofrimento imenso. Mas lembrem, esse povo era o mesmo povo que Deus havia prometido a Abraão, que faria deles uma grande nação. E aí o que acontece? Deus observa esse povo e agora vai intervir na história desse povo. Deus envia então Moisés e fala com Moisés, dizendo: prepare uma Páscoa, porque além de vocês serem libertos do Egito, eu vou poupar os filhos primogênitos. E todo o Egito viu
os seus filhos mais velhos sendo mortos. E diz o texto bíblico, diz assim, verso 7, pegarão um pouco de sangue, passarão nas ombreiras da porta, nas casas onde for comemorado ali a Páscoa. Verso 29, vai lá para ele, é o 29? Isso mesmo, verso 29, e diz assim, e aconteceu que à meia-noite, o que aconteceu aí? O Senhor, olha que interessante isso, o próprio Senhor, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó até o que se assentava no seu trono. E o que aconteceu ali? Aqueles que estavam castigando os hebreus de maneira terrível, agora experimentam o juízo de Deus. E Deus livra um povo que não merecia, um povo que não tinha nada de diferente, um povo rebelde muitas vezes igual, mas que Deus havia chamado, separado, lá em Abraão. Aqui as mães aqui, cadê as mamães? Você não ama o seu filhinho? Você tem que orar, Senhor, filho meu não foi criado para o mundo, o meu ventre é um ventre consagrado ao Senhor. Mas eu me converti depois. Senhor, o Senhor já tinha um plano na vida da minha filha, do meu filho, dos meus netos, porque eu, Senhor, eu creio nas tuas promessas. O Senhor é um Deus de promessas, vai longe essas promessas. Amém? Creia nisso. A palavra de Deus nos mostra, então, um povo que agora é separado de uma maneira graciosa, poderosa, um Deus que estabelece um plano para libertar. E essa foi a última noite no Egito. A última noite no Egito foi de livramento, foi de libertação. Quando o dia raiou, eles estavam saindo do Egito, não estavam mais no Egito. E a palavra de Deus então nos aponta que essa Páscoa foi comemorada. Para nós a Páscoa cristã é um cumprimento muito maior do que a libertação do chicote. A Páscoa cristã para nós é um arrombamento no mundo espiritual, no cativeiro espiritual. A palavra de Deus nos mostra que essa graça nos alcançou e nos livrou, as nossas almas estavam cativas. E nós vamos ver isso através da palavra de Deus, lá em Efésios 2, que diz assim, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus separa um povo para Ele. Deus separa um povo para Ele. Você faz parte desse povo? Eu oro para que essa igreja, Senhor, não dá para você semear 100% do Senhor? Essa é a minha oração. Não falou aonde que ia ser o joio, né? Que o joio seja para lá, não aqui. Mas você precisa entender que Deus separa um povo. Separa, quer dizer que não são todos. Isso é ponto pacífico, a palavra de Deus nos aponta isso. A palavra de Deus nos aponta então que esse Deus que agora separou é um Deus que promove a reconciliação. Porque Ele sabia que o homem, Ele sabia que os hebreus, Ele sabia que nós jamais teríamos condições de nos reconciliarmos. Eu sou separado por Deus, tá? E os seus méritos? Meus méritos são isso aqui. Dá conta de se aproximar de Deus novamente? Não dá não. Está condenado, Gilberto. Você podia ser separado, mas se não tivesse um plano de novamente agora reconciliar. Por que reconciliar? Porque lá no Éden, o homem foi rebelde. E Deus diz que esse pecado, essa rebeldia, promoveu agora o pecado de geração em geração. A palavra de Deus então nos aponta que a Páscoa agora cristã, ela nos apresenta uma reconciliação que o João, aquele que batizava, por isso Batista, ele declarou, eis o Cordeiro de Deus. Deus prepara um plano de resgate, e agora o resgate não é para livrar apenas um país, um povo, do chicote, é para livrar da condição espiritual, é estar agora livre de maneira espiritual. É por isso que Nicodemos ficou admirado com Jesus.
Mas como é que pode nascer de novo? Eu já sou velho. Tem uma cena do The Chosen muito linda. Como pode eu, homem velho, nascer de novo? E Jesus estava falando, quando você de fato crê na obra que eu estou apresentando, quando você de fato crê que o Senhor Jesus foi enviado de Deus para reconciliar o homem, a partir daquele momento, todos os grilhões, todas as algemas do inferno, do pecado, da morte, tudo isso é quebrado mediante o plano de reconciliação. Há um plano de reconciliação. E esse plano, ele se cumpre lá em Efésios. Por favor, jogue na tela para mim. Efésios 1:7. Se você puder abrir, vamos ler, porque eu vou ler mais de um texto. Efésios, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, verso 7. Efésios. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, verso 7. Nele quem? Se você depois, todo o capítulo 1 de Efésios, está falando de Cristo, Paulo apresentando argumentos. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Por quê? Porque Jesus, de maneira toda graciosa, ele pegou a simbologia da Páscoa judaica, e Jesus foi morrer quando? Jesus foi morrer justamente na Páscoa judaica. Jesus falou para os seus discípulos, preparem aí tudo para que eu possa participar com vocês da Páscoa, não foi? E aí estava tudo pronto, e ali ele estabelece a Páscoa cristã, né? Ele diz assim, olha, a partir de agora, a partir desse momento, eles não estavam entendendo nada. Eu vou apresentar para vocês algo que vocês não vão deixar de fazer nunca mais. Aí pegou o cálice e disse assim, este é o cálice da nova aliança, que representa o meu sangue derramado por vocês. Opa! Os judeus já entenderam na hora, porque eles lembravam que na Páscoa judaica, um cordeiro, um animalzinho, era sempre oferecido nesse momento de Páscoa, lembrando que nunca o povo de Israel deveria se esquecer, nós éramos escravos, e Deus nos libertou mediante um grande livramento, e agora nós comemoramos a Páscoa, colocando o cordeiro, sacrificando, lembrando que um dia os nossos pais colocaram o sangue na ombreira da porta, né? Passava na parte de cima da porta, para que Deus poupasse aquela casa, depois você pode ler lá em Êxodo 12, e não houvesse a morte do primogênito. Agora os discípulos estão entendendo que Jesus estabelece a Páscoa, a verdadeira Páscoa, tudo apontava para esse momento. Jesus, agora, capítulo 1, verso 7, diz assim, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você lembra de um povo tão difícil como foi o povo de Israel no deserto? Quantos dias eles caminharam no deserto? 40 anos. Pastor, não é dias, não é muito dias. Mereciam mérito deles? Não. Todo mérito para o plano de Deus sobre a vida daquele povo. Agora Cristo, Ele apresenta agora a sua vida voluntária, sendo o cordeiro que agora se rende. Jesus não é um mártir. O mártir defende apenas uma causa, ele morre por um objetivo e normalmente ele foge da morte, até que ele é pego e morto. Jesus não fugiu da morte, Jesus orou, Senhor, chegou o grande momento, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A minha vontade, o Pai revelou, né? A vontade do Pai era, realmente, você será entregue, sacrificado
por causa daqueles que eu chamei para mim. Você será o cordeiro. O povo que conhece a palavra de Deus vai entender: opa, esse apontamento lá da Páscoa judaica agora aponta para um cordeiro. Esse cordeiro não tinha defeito, porque ele era 100% Deus. Esse cordeiro não é um qualquer. Esse cordeiro era um homem, mas esse cordeiro também era Deus. 100% homem, 100% Deus. Nasceu de uma maneira milagrosa e jamais foi contaminado pelo pecado. Louvado seja o nosso Deus, que apresentou o melhor que Ele tinha para que pudesse ser entregue e de uma maneira graciosa você pudesse novamente agora dizer: Deus preparou um plano de reconciliação. Deus preparou um plano para que eu possa adorá-lo e bendizê-lo. Capítulo 2 de Efésios, ainda aí no mesmo livro, diz assim, verso 12 e verso 13. Olha só a condição que nós tínhamos. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Observem isso, capítulo 2 de Efésios, verso 12 e 13. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por quê? Porque nós estávamos o quê? Condenados pelos nossos próprios pecados. O pecado que começou lá em Adão, o pecado que vem na nossa corrente sanguínea, no nosso DNA, na nossa essência. Nós somos pecadores. Você vê o menininho, você viu que coisa mais linda? Tira a foto mesmo, Gisele. Esse menino lindo daquele jeito. Como é que pode ser tão lindo daquele jeito? E vocês acreditam que desse jeito, linda desse jeito, eles são pecadores? Porque o pecado está na essência do ser humano. Não é o que ele produz, é porque ele é. Não é aquilo que ele produz, é pela sua essência. Já visto que alguns já ensinaram, né? Pastor, é fácil provar isso. Bota 2 meninos juntos, de 2 anos, de 3 anos, né? Ninguém quer pentear o cabelo do outro, quer arrancar, não é? O pastor está vendo a essência do pecado aí de maneira visível? A nossa essência sempre foi separada de Deus, e agora a palavra de Deus nos mostra, através do apóstolo Paulo, que Deus, verso agora 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, através do quê? Bem forte, através do quê? Está assim na sua Bíblia aí? Está assim? Então, a palavra de Deus nos mostra que nós fomos reconciliados com Deus, mediante um plano que foi executado por meio de Jesus Cristo. E eu disse esses dias atrás, numa mensagem aqui, Jesus foi desfigurado. Jesus foi desfigurado, de tanto que sofreu fisicamente. As pessoas não o reconheciam. Para que o seu sangue na cruz do Calvário pudesse ser o sangue do Cordeiro perfeito, que agora livra da condenação, a condenação que estava sobre nós. Agora em Cristo nós temos essa dádiva. Sofrimento que foi ficar afastado de Deus. Você já pensou isso? Ele diz: Deus meu, por que me desamparar? Jamais Deus e o Filho, Jesus, o próprio Deus e o Pai e o Espírito estiveram separados. Agora eles são separados, porque Jesus estava carregando o que sobre ele? Os nossos pecados, e Deus teve que virar o rosto para ele. A angústia de Cristo, por mais sacrifício que foi, sofrer na carne, sobretudo,
foi o peso espiritual de carregar os nossos pecados na cruz do Calvário. Esse plano de reconciliação nos aponta lá para Hebreus também, capítulo 9, verso 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Diz assim, Hebreus 9, capítulo 9, verso 11 e 12. Se puder jogar aqui, Cade. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo. O tabernáculo de Cristo. Qual que é a igreja que Cristo foi convidado a pregar lá 40 anos? Ô pastor, ele só viveu 33. Qual foi a igreja, qual foi o prédio de Jerusalém que recebeu Jesus? Ô pastor, não tinha prédio não. Ele foi levado fora do arraial. Ele foi pendurado numa cruz. Mas o verdadeiro templo, o verdadeiro prédio, era Ele mesmo. É por isso que Ele habita no coração de pessoas contristadas. Ele não está, o prédio não é simplesmente o local, aqui está Deus, o Senhor. Ele é o verdadeiro templo. E o que aconteceu com Ele? Ele realizou aquilo que era perfeito, não pelas mãos humanas. Sabe por que esse texto está sendo escrito aqui assim? Foi escrito assim? Porque os hebreus, o povo de Israel, estavam acostumados com um sacerdote. Eles tinham um ritual. O sacerdote ia lá, apresentava uma oferta, um cordeiro, e eles uma vez por ano apresentavam um animal para poder ter os seus pecados justificados. Então, imagina uma família, pegava uma vez por ano e levava para um sacerdote judeu. Ele apresentava esse sacrifício, e esse sacrifício era a condição da remissão dos pecados daquela família. E aquilo era feito ano a ano, era um ritual. Agora, olha o que o autor aos Hebreus escreve, verso 12. Ah lá, o 11 mesmo, né? É o 11 que eu li? 12, por favor. Não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Antes, uma vez por ano, os animais eram sacrificados. Quando que tinha que voltar lá? No outro ano. Quando que tinha que voltar? No outro ano. E esse sangue era sinal, era símbolo. O povo era santificado por causa desse símbolo. Eles voltavam para casa com os pecados perdoados. Deus se agradava. Agora vem esse sacerdote que se apresenta de uma maneira perfeita. Ele se apresenta, se entrega e diz: a obra que eu realizo, uma vez por todas agora, vai trazer a redenção dos pecados para sempre. É por isso que essa redenção que nós temos em Cristo Jesus foi mediante a sua oferta na cruz do Calvário. Eu quero destacar que nós fomos reconciliados com Deus hoje por um alto preço, meus irmãos. Um alto preço foi pago para que você pudesse hoje, pecador como você é, como eu sou, e prestar um culto a Deus e Ele aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, ministrar nas nossas vidas mediante a obra redentora do seu Filho Jesus. A palavra também lá em Colossenses vai apontar algo para nós tão importante. Olha o que acontece agora na nossa condição. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Diz assim, Colossenses 1, 13 e 14. Vamos ler juntos?
Se tiver muita diferença na sua versão, você lê na tela. Mas se estiver bem próximo, dá para a gente ir, tá bom? Bem forte, solta a sua voz aí, diz assim a palavra do Senhor, verso 13 e verso 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Verso 14 novamente, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Meu irmão, minha irmã, Deus não te livrou apenas do problema social, da violência. Deus não te livrou nem do país que você vive. Tem gente que fala assim, ainda bem que vou ter uma melhora em Cristo social. Não, isso é pouco. Pode acontecer algumas mudanças boas. Nada se compara com o que você recebeu através da Páscoa, da entrega do Cordeiro de Deus, o próprio Cristo. Ele levou você, Ele transportou você de um império das trevas e o levou para o reino do seu amor. Agora o que você aguarda em Cristo Jesus é mais do que a mudança econômica do presidente, da condição social, da sua saúde. O que você tem a aguardar agora é algo maravilhoso, porque você foi transportado para um reino de amor, e a palavra de Deus diz assim, que nada separará no futuro, você separou passado, separa presente, você da presença de Deus agora eternamente. Mediante o plano de resgate, de reconciliação, tão custoso que foi, mas realizado por Cristo Jesus. A palavra de Deus, então, agora um último aspecto que eu quero destacar, diz assim, esse Deus que nos reconciliou, nós temos agora vitória. E qual vitória? A vitória que Cristo manifestou. O sábado foi ontem. Dia difícil para os discípulos, dia escuro, mas no domingo Jesus ressurgiu, o túmulo estava vazio, e nós comemoramos, juntamente com a ressurreição do nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que retira o pecado do homem, do mundo, nós comemoramos também a nossa ressurreição. Ele é o primeiro, Ele foi o primeiro a ressuscitar, dizendo assim, eu sou o primeiro e a minha igreja. Lembra de Romanos capítulo 5? Os que creem no plano que Deus ressuscitou o seu Filho da morte, esses ressuscitarão também, após o primeiro, o Filho de Deus, ter vencido. Jesus matou. Essa frase é muito gostosa. Jesus matou a morte. A morte não pode mais, com o seu aguilhão. O que é aguilhão, Gilberto? Lembrei de você na hora que eu estava estudando, porque eu tive que pesquisar, viu? Você sabe de praxe. Os peão aqui do Pantanal, acho que não usa não, né? Mas no tempo de Jesus, o aguilhão é um ferro bem afiado, que ele vai tocando o gado quando ele está trabalhando no momento de arar a terra ali. E ele vai cutucando o gado, e o gado sente aquele incômodo e continua andando. A palavra de Deus vai nos apresentar um plano, nos apresenta um plano tão maravilhoso, que a ressurreição, ela apresenta a morte da morte, porque a morte agora não pode mais apontar para você qualquer condenação, porque a morte trabalhava junto com quem? Com a lei. A morte era um espeto, e quando ela queria espetar você e eu, ela dizia assim, eu vou espetá-lo, porque ele merece a morte eterna. A lei apontava e dizia assim, é verdade, ele é uma pecadora, não merece nada, miserável pecador, pode fustigar ele, pode cutucar ele, ele te pertence, morte.
Ele te pertence. Ela te pertence, morte. Jesus, através da sua morte na cruz, através agora da sua ressurreição, Ele vence a morte, diz assim para a morte: sabe lei, tudo que condena aqueles que eu separei, eu paguei na cruz, eu sofri lá, para que ele possa ressurgir comigo e viver eternamente. A palavra de Deus nos aponta um Cristo que venceu a morte. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele morreu a sua morte para vivermos a sua vida. Eu quero destacar que esse é um ponto que nós temos que hoje refletir e sairmos daqui na nossa semana pensando sobre isso. Saber que Jesus morreu a nossa morte, eu acho que não é novidade para ninguém. Ainda mais num país desse que conhece a mensagem, o Evangelho. Mas vivermos a vida que Cristo agora tem para nós, isso para nós é o grande desafio da igreja cristã. Vivermos a vida que Ele agora nos dá. Paulo disse assim: o viver é quê? É o quê? Cristo. Ó a vida. E o morrer? O morrer é lucro, porque eu não vou estar preso da morte, nem vou ser condenado pela morte, porque eu estarei com o meu Senhor. Filipenses capítulo 3, ele vai dizer, capítulo 1: estou cercado pelos dois lados, tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é o quê? Incomparavelmente melhor do que essa vida. Quando um cristão fecha os olhos aqui, ele é abraçado pelo Senhor Jesus. Ele é acompanhado, conduzido por aquele que venceu a morte e foi o primeiro a ressuscitar, e através dessa obra nós seguimos os seus passos para o seu reino de amor. A palavra de Deus, então, para que eu possa terminar nessa noite, eu quero destacar mais um texto. Lá em Efésios, nós já lemos, Efésios 2:1 diz assim: Ele nos deu vida. Lá também, no texto de Colossenses, capítulo 2, verso 13 a 15. Vamos lá rapidamente, só para nós concluirmos. Diz assim, Colossenses 2:13: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida, juntamente com Cristo. Fazendo o quê? Perdoando todos os nossos pecados. Vamos ler juntos o verso 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era removeu inteiramente. Louvado seja o nome do nosso Cordeiro, o Cordeiro que retira o nosso pecado, porque Ele levou na sua cruz o meu e o seu pecado. Pastor, mas agora eu sou pecador ainda. Pastor, mas eu sou falho ainda. Mas agora você tem um convite: viver a vida que Ele tem, que Ele trouxe para você. Se Ele assumiu a sua morte, você foi chamado agora para viver a vida que Ele tem para você. E qual é? Você não vai deixar de ser pecador. Infelizmente não, né, Sueli? Por enquanto não. Por enquanto não, Marcos. A gente luta contra o pecado. Mas agora o pecado no nosso coração é consciente. Isso ofende o Senhor. Isso desagrada ao Senhor. O Deus que me salvou, que me resgatou, que morreu na cruz por mim, não se agrada disso, e eu não quero que faça parte da minha vida. É essa maneira que o cristão celebra a Páscoa cristã, não só como um ritual, não só como um mero momento que passamos no mês de abril e esquecemos na segunda-feira, mas um modo de vida para que nós possamos um dia, quando chegar a morte para nós é algo inevitável. Nós venceremos celebrando, dizendo: Senhor, eu não quero morrer, mas se eu morrer,
eu estou seguro no Senhor, porque o Senhor conquistou a vitória na cruz do Calvário. Eu termino então, nesta noite, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18. Apocalipse 1, 17 e 18. Diz assim, vou deixar vocês abrirem. Jesus se revelando a João, o discípulo amado, e ele escreve, Apocalipse 1, 17 e 18, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É esse que esteve morto, mas agora vive. Eu quero nesta noite refletir com os irmãos. A nossa Páscoa, a nossa celebração da Páscoa, ela se chama Cristo ressurreto. Cristo que deixou a tumba vazia. Cristo, o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Meu irmão e minha irmã, se aproprie isso, se aproprie disso, como Abraão fez, pela fé. Eu não consigo transmitir para você. Minha mãe não consegue transmitir para mim, por mais bom exemplo que ela deu. Isso é individual, Juscelia. Cada um de nós aqui podemos estar vivendo de fato com o coração voltado para Cristo ou desperdiçando o nosso tempo. Porque na verdade Cristo não faz sentido nas nossas vidas. Pela fé, nós apropriamos dessas promessas. Pela fé, nós cremos que Deus planejou esse resgate do homem. E eu termino dizendo, Ele promoveu a nossa libertação. Nos tirou do cativeiro, do pecado, dos nossos adversários, como o seu Satanás e seus anjos. Nos libertou da angústia emocional. Saber que você, meu irmão, minha irmã, por mais frágil que você esteja vivendo, você tem um amor que pode completar o seu coração aqui plenamente. Nós temos a nossa reconciliação em Cristo, e nós temos a nossa vitória. E meus irmãos, se eu falecer, não, minha esposa fica brava, amanhã, vocês lamentam um pouquinho, oh, mas que duro isso, né? Mas canta um louvor bem alegre, apontando para o céu, porque lá é a nossa morada eterna, mediante a obra realizada na cruz do Calvário. Vitória! E eu termino, então, nessa noite, novamente lá em Romanos capítulo 5. Abra lá para a gente ler, e eu quero terminar, porque, meus irmãos, isso é muito importante. Não pode ser apenas um conhecimento teórico para nós, mas nós precisamos nos apropriar daquilo que o próprio Senhor Jesus trouxe. Capítulo 4, perdão. Vamos ler juntos o verso 24. 4, 24. Vamos lá, juntos. Mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. E o 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Eu convido você a essa semana, falei hoje pela manhã, por sinal, você não veio na escola bíblica, perdeu uma aula maravilhosa sobre oração. Foi maravilhosa. Foi uma oportunidade. Quem não veio, perdeu, né? Mas foi uma bênção. Convido você a estar mais presente na escola bíblica. Tem sala para as crianças. Não pode perder. O povo ensina coelhinho lá fora, ela vem aqui e ouve a mensagem verdadeira. Pode trazer seus meninos, traz os netos. Foi bênção, viu, Rogério? Eu quero convidá-lo a essa semana, esse ano, você possa, Senhor Jesus,
eu creio que o Senhor realizou essa obra na cruz do Calvário. Não é pelos meus méritos, mas eu quero viver isso na fé, através de uma vida dependente do Senhor. Eu não quero ser apenas ouvinte dessa mensagem, mas eu quero que ela desça para o meu coração. Convido você a ficar em pé. Nós teremos um cântico